Retomamos os trabalhos com uma primeira mesa redonda dedicada à discussão do tema Transição Digital no Setor Agrícola. A mesa redonda contará com a moderação do professor Dr. Ricardo Braga, coordenador científico do projeto Desagro 4.0. Ricardo Braga é investigador e professor do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, licenciado em Engenharia Agronómica e doutor em Agricultural Operations Management pela Universidade da Flórida. É especialista nas áreas de modelação e simulação de sistemas agrícolas, otimização de sistemas de produção agrícola e agricultura de precisão. A mesa redonda conta com a participação de André Garcia Sá, do Instituto Politécnico da Guarda, André Barriguinha, da Nova Information Management School e Luís Alcino Conceição, coordenador do Centro Nacional de Competências InnovTech Agro. Ok, então, muito bom dia a todos. Agradecer o convite para estar aqui a moderar esta sessão. Fazer uma correção. O professor Miguel Neto agradeceu-me a organização deste evento. Eu limitei-me a mandar uns bitites em linguagem coloquial. Portanto, quem organizou foi a RUD, e muito bem, e eu apenas fui dando umas sugestões. Esta mesa redonda, o nosso objetivo, temos uma mesa redonda a seguir. O nosso objetivo nesta é focarmos no lado da tecnologia. E, portanto, temos aqui 3 convidados, todos eles com uma lógica ligeiramente diferente. Têm em comum que todos vêm de instituições de ensino superior. E depois alguns, depois falaremos nisso, se calhar, no final, também ligados à iniciativa privada, a empresas na área dos serviços. E feita a apresentação dos nossos parceiros daqui de mesa, referir ali, começar lá pelo fundo, pelo Luís Alcino. Portanto, ele é professor do Politécnico de Porto Alegre, é doutorado em Engenharia Rural e é também coordenador, que nos vai falar um pouco sobre isso, coordenador do InnovTech Agro, que é um centro de competências. E já vamos perceber o que é que faz esse centro, que competências tem o centro de competências. Depois temos o André Sá, que é professor no Instituto Politécnico da Guarda. O André é da área da geodesia e topografia e é também sócio-gerente, ou pelo menos sócio de uma empresa de drones e de cartografia e de geodesia, que é a Teromovigo, e que também vamos depois querer ouvir falar sobre soluções que tem para o setor. Finalmente, temos o André Barriguinha, que trabalha intimamente aqui com o professor Miguel Neto, é licenciado em Engenharia Agrícola, mandou aqui uma descrição muito longa, que eu não vou ler toda, mas que se resume a que está a fazer o seu doutoramento na área da gestão de informação e é CEO da Agriciência. E eu começava então aqui mais perto pelo André Barriguinha e no seguimento da apresentação do professor Miguel Neto, perguntar, para nos ilustrar, já tivemos alguns exemplos, mas se calhar da experiência e até do doutoramento, tentamos perceber aqui de forma mais concreta como é que esta história da ciência dos dados, que é o santo grau da agricultura de precisão, depois de estarem resolvidos os problemas tecnológicos, os problemas de conectividade, os tais problemas de skills, como é que nós podemos prever o impacto que a ciência dos dados terá no setor agrícola? Bem, antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite, pelo amável convite. Bem, depois da apresentação do professor Miguel Neto, a pergunta está quase respondida, mas eu vou acrescentar aqui, se calhar, algumas coisas. De facto, neste contexto que nós estamos da agricultura 4.0, quer os dados, quer a gestão desses dados são 2 pilares fundamentais. No fundo, é de facto aquilo que nos vai permitir tomar decisões e tomar decisões informadas. E esta agricultura 4.0, vou aqui criar aqui um termo, falaram aqui no metaverso, esta meta-agricultura, se calhar ela própria em si é geradora de quantidades de dados em número elevado, se estivermos a falar também obviamente da rede e do IoT.
No fundo, a ciência dos dados aqui é um campo de aplicação de um conjunto de técnicas e de ferramentas avançadas que nos permitem olhar para esse conjunto de dados e tirar mais valia desses dados para a tomada de decisão. É multidisciplinar, portanto não estamos a falar de uma ciência fácil. Temos aqui múltiplas ferramentas, aqueles chavões do machine learning, do data mining, da própria forma como visualizamos os dados e dos dashboards, mas também ciências mais clássicas da matemática, da estatística e da própria programação de software. Eu diria que aqui, a nível dos impactos para a agricultura, eu digo que qualquer empresa que invista na questão da ciência dos dados tem obviamente uma vantagem competitiva. Para já, as decisões que vai tomar são decisões baseadas em informação mensurável, portanto em dados concretos, e obviamente que se espera que essas decisões conduzam a uma maior rentabilidade do agronegócio, a uma maior sustentabilidade e eventualmente a redução de custos e todas essas vantagens. No fundo, o grande impacto e o desafio que nós temos é sermos mais eficientes e mais competentes com a ajuda desta ciência dos dados e do trabalho em rede que gera. Aqui, os impactos esperados, no fundo, o primeiro é, de facto, um meio para eu tomar as minhas decisões de uma forma mais informada. Eu diria que no contexto da agricultura de precisão é cada vez mais uma necessidade, uma obrigatoriedade eu trabalhar os meus dados para a aplicação dessa agricultura de precisão. O IoT é aqui talvez um dos maiores aceleradores desta questão dos dados, sobretudo da quantidade de dados. Nós, quando trabalhamos em ciência dos dados, a quantidade é fundamental, portanto nós não conseguimos fazer um modelo de machine learning sobre meia dúzia de dados, portanto isso não é possível, temos que ter sempre enormes quantidades de dados e obviamente que também acaba por ter um impacto naquilo que é o grande desafio global, que é a questão de produzir mais com menos para uma população crescente. Portanto, eu diria que são 4 impactos assim, mais gerais. Okay. E exemplos concretos que nos possas dar? No fundo, de algo que nós não conseguiríamos chegar lá através, nomeadamente, de simples observação ou de modelos estatísticos? Nós, por exemplo, trabalhámos no projeto, aquele projeto que o professor Miguel mostrou com o IVDP. Nós criámos, por exemplo, um modelo, foi-nos solicitado que criássemos um modelo de previsão ao nível da região de Marcada do Douro para a previsão da produção de uva, ao nível mais desagregado possível. Nós tentámos ir ao nível da parcela, depois não havia dados ao nível da parcela, portanto tivemos que ir ao nível da freguesia. E, por exemplo, aí é um exemplo claro, onde nós desenvolvemos um modelo com resultados bastante interessantes. Vai ser agora publicado um artigo relativamente a esse modelo desenvolvido, em que utilizámos machine learning, juntamente com imagens de satélite com base no NDVI e com parâmetros climáticos. Ou seja, com a ciência dos dados resolvemos um problema concreto. Excelente. Muito obrigado. Passávamos agora para uma primeira pergunta para o André Sá, para que nos falasse um pouco sobre projetos dedicados ao agro, não é? Portanto, a atividade é mais abrangente do que o agro, mas aqui concretamente em relação ao agro, nos falasse um pouco do projeto. Okay, agradeço o convite. Bom dia a todos. Eu trouxe aqui uma série de projetos que acho que representam bem a evolução, digamos, dos projetos dentro da empresa, que acabam por representar a evolução da agricultura também em Portugal. Ou seja, nós começámos com projetos iniciais que eram muito no âmbito do cadastro predial, levantamentos topográficos, definição de áreas, limites, georreferenciação de elementos, como castas de uma vinha, com recurso a estações totais e a GNSS ou GPS. Depois começámos a monitorizar com recurso a drones, fazer mapeamento com drones. Começámos a acoplar sensores, não só RGB, mas multiespectrais e hiperespectrais, para começar a calcular índices vegetativos, para conhecer o estado de saúde das culturas, stresses hídricos, por aí fora. Tivemos também uns projetos, isto era para a ferrovia, mas estavam relacionados com as faixas de gestão de combustível e as taxas de crescimento, que também pode ser aplicado na agricultura. Começámos a implementar depois sobre essas imagens, sobre esse mapeamento, algoritmos de contagem, por exemplo, de árvores.
Desenvolvemos também uma plataforma VineSense, que é uma plataforma que basicamente é um sistema de informação geográfica que vai recolher informação ao Instituto de Meteorologia, por exemplo, para prever, vai buscar os dados de previsão da meteorologia, vai ler os dados sensores do solo e depois também tem todo o histórico dos voos que foram efetuados com drone. Pronto, eu, com base nisto, consigo depois tomar decisões relevantes para uma agricultura que se quer sustentável. Mais recentemente, tivemos um projeto na área de detecção de fugas de água. É mais para redes de abastecimento e saneamento, mas pode ser aplicado até para sistemas de irrigação e umidade de solo e por aí fora. E o último projeto em que estamos envolvidos é um projeto mais democrático, porque é isso que nós pretendemos também nesta transição digital, porque isto são tudo tecnologias, algumas delas muito caras, e neste momento o que nós estamos a tentar é aplicar algoritmos de super resolução às imagens de satélite. Ou seja, as imagens satélites têm um déficit a nível da resolução, nós não conseguimos monitorizar as nossas culturas com o rigor pretendido, e com as imagens drone nós conseguimos treinar as imagens satélite, lá está aplicando inteligência artificial, machine learning, de forma a conseguirmos uma melhor resolução nas imagens satélites, que são gratuitas, do Sentinel, e desta forma democratizar um bocadinho a tecnologia. E concretamente, esse último projeto já está aberto e já está acessível a uma comunidade maior? Ou... Ganhámos o projeto de La Caixa e temos um mais ambicioso que estamos à espera dos resultados do PRR. Muito bem. Portanto, a plataforma que desenvolveram é um serviço que está... A plataforma, qual? Falaste tem um sistema de informação geográfica. A VineSense? Exato. Sim, é uma plataforma que desenvolvemos na altura, lá está, projeto piloto, como há bocado falavam, com a Quinta do Encontro. Entretanto, está em stand-by, não temos estado a comercializar, porque depois há aqui outras questões que podemos falar mais tarde, tem que ver dentro de uma empresa. Temos que ter os negócios ciclos curtos, os negócios ciclos longos, e às vezes quando nós estamos, como há bocado estavam a dizer, a agricultura de precisão existe há 40 anos, e porque é que ela ainda não está mais bem implementada? Pronto, isto depois são outras coisas que têm a ver com a receptividade Essa é a pergunta que todos queremos tentar responder, e depois o segundo painel vai focar-se mais desse lado. Mas também ligado com isso, temos agora, há bocado falámos nos collabs, e temos aqui outra entidade, o tipo de entidades são os centros de competência, e o professor Luís Alcino dirige um deles, e portanto a minha primeira pergunta era o que é o Inovtec Agro, o que é que faz, para que serve? Bom dia a todos e também muito obrigado pelo convite. O Inovtec Agro é o Centro Nacional de Competências para a Inovação Tecnológica e congrega 3 competências essencialmente: a mecanização, a agricultura de precisão e a digitalização. A iniciativa nasce um pouco da necessidade de conciliar, digamos, um conjunto de várias entidades que já iam tendo e que continuam a ter as suas próprias agendas, mas que de alguma maneira tenta criar aqui, vamos dizer, uma linha transversal de ajudar aquilo que pode haver de melhor nessas dinâmicas próprias, nessas iniciativas, e tentar pôr, digamos, no terreno alguma dessa informação enquanto transferência de conhecimento e enquanto capacitação e disseminação de conhecimento. De modo que nós fechamos, o centro foi criado, portanto, completou um ano de existência em dezembro do ano passado. Estamos a fazer agora a aprovação do plano de atividade 2022, que será, em princípio, um plurianual 2022-2023, com base num financiamento PDR 2020, que, entretanto, foi aprovado para o funcionamento do centro. Mas, ainda assim, neste primeiro ano de atividade, vamos dizer assim, tem conseguido pôr alguma dinâmica nestas 3 temáticas, naquilo que tem sido a presença em vários certames, quer ao nível de demonstrações práticas, quer ao nível da organização de seminários, quer ao nível de webinars,
quer ao nível individual do próprio centro, quer ao nível da presença de colegas, portanto, que fazem parte das parcerias e que têm integrado estes vários painéis que são, de facto, da agenda do centro e que estão possíveis de serem consultados na página, na plataforma digital que o centro tem. E, portanto, o papel que tem tido, essencialmente, é de dinamização, se quisermos assim pôr o tema, de uma certa, eu diria também, democratização, digamos, do processo de adoção das tecnologias ligadas dentro destas 3 áreas que vos falei. Na mecanização temos tido alguma preocupação também na componente de formação que está ligada exatamente à segurança. É um tópico, infelizmente, diferente desta área da agricultura de precisão e da digitalização, mas que temos feito, acima de tudo, também em apoio, neste caso, à DRAP Alentejo, nas ações dos cursos de operadores de tratores de segurança. E depois, paralelamente, na área tecnológica da agricultura de precisão e na área tecnológica de digitalização. Na área de capacitação, temos tentado também dar resposta à formação regulamentada da DGADR, portanto, naquilo que são a formação da agricultura de precisão, portanto, e o plano que estava previsto de 35 horas. E como vos digo, portanto, tem sido um trabalho, enfim, que na minha opinião tem sido muito positivo, até pelo número de pessoas que têm acompanhado e que têm participado nestas ações. Portanto, é um dos, penso que neste momento serão 23 centros de competência da Rede Rural Nacional. Teremos a Carmo Martins na sessão seguinte, que também pertence a um centro de competência. Exatamente. Muito bem. Alcino, eu fazia já outra pergunta, que era a questão relacionada com a tecnologia Isobus, não é? Portanto, é uma área que tu tens trabalhado, portanto, a mecanização e a adaptação das máquinas à agricultura de precisão. Portanto, gostava que nos falasse um pouco do que é, para que serve e qual é o impacto real nas explorações. Certo. Pronto, esse é, passando do geral para o concreto, ou afinando aqui, essa de facto tem sido uma das tarefas fortes que o Centro teve no último, se calhar, ano de atividade, porque assentou num projeto Alentejo 2020, que foi o projeto Isomap de Forragem, e que tinha exatamente essa vertente de disseminação de conhecimento e transferência na área do Isobus. O Isobus não é mais do que uma norma ISO, portanto é a norma 11783, comunicação, um protocolo de comunicação entre tratores e máquinas operadoras. E a grande particularidade que tem é permitir não só o tratamento de informação, corrigindo, a transferência de dados que nós podemos ter de um trator para fazer a gestão de uma máquina operadora, independentemente da marca ou do fabricante, portanto, por isso é um standard, e que também permite depois retirar a informação no final da tarefa de trabalho para nós termos dados que depois podem ser convertidos em informação, nomeadamente dos trajetos, da operação realizada e de alguma informação de telemetria que é sendo registada, portanto, pela máquina, depois pode ser lida à distância e pode ser analisada. Portanto, o que é que isto implica? Implica, ao fim e ao cabo, o conhecimento da funcionalidade que está nestes controladores e das plataformas que depois lhe servem de base para construir estes fecheiros e para nós podermos ter este transporte de informação entre o trator e uma alfaia, uma máquina operadora. Portanto, e com isto, por exemplo, fazermos aquilo que em agricultura de precisão se chama taxa variável, que era algo que até aqui nós todos sabíamos da agronomia que era possível fazer, ou que se devia fazer, por exemplo, a distribuição de um adubo numa cultura que se percebia pelas características do solo ou da própria cultura que a taxa devia ser diferente daquela taxa numa zona ou na outra, mas depois operacionalmente não existiam os meios para o conseguirmos. Não é? E, portanto, o Isobus o que tenta é exatamente isto, é fazer através de um sensor de GNSS, que está ligado depois a controladores na máquina operadora, na alfaia, identificar o local geográfico onde nós queremos fazer a dose que queremos aplicar naquela região ou naquela zona e fazer com que esse controlador dinamicamente ajuste a quantidade que vai aplicar de um herbicida ou de um fertilizante, neste caso assente num mapa de prescrição. Mais do que isto, como vos falava, é a compatibilidade entre fabricantes. Portanto, eu deixo de ter a dificuldade que era muito tradicional, que nós acompanhávamos aqui há uns anos,
do fabricante A de tratores com o fabricante C de máquinas operadoras, em que depois nós tínhamos obrigatoriamente que ter, se calhar, 2 ou 3 controladores dentro do trator para chegar àquela função. E, portanto, isso, neste momento, passa pela ligação de um cabo. E, portanto, esta é a grande vantagem do ISOBUS. É claro que o ISOBUS não é mais do que nós também necessitarmos fazer essa tal democratização, essa capacitação dos operadores, porque tem uma funcionalidade que às vezes não é, isso é uma opinião minha, mas não é às vezes tão facilmente conseguida como, por exemplo, é a utilização de uma barra de luz eletrónica, porque tem uma maior complexidade no carregamento daquela informação, mas à semelhança daquilo que muitos de nós já trabalhamos há alguns anos, e se calhar muitos de vós, que eu me recordo bem, quando em 94, 95 testei, ou usei o primeiro trator com um sistema eletrohidráulico, de comando eletrohidráulico, chamado EHR, de controle das barras de engate de um trator, que tinha aquela complexidade, percebemos os botões e, enfim, como é que se fazia o comando de tração e como é que se fazia o comando de posição e como é que era a variação de sensibilidade. Eu acho que hoje é a etapa que nós estamos a fazer e é a capacitação de operadores que nós estamos a dar para esta funcionalidade, não é? E que permite, portanto, a adoção da agricultura de precisão nesta vertente, nomeadamente, não apenas, mas nomeadamente das taxas variáveis e da capacidade de retenção de dados da telemetria do trator para depois tudo da qualidade da operação que realizamos. Bem. Ok. É uma tecnologia central, não é, no VRT. Ora bem, nós estamos aqui mais ou menos a meio aqui das questões que eu tinha por colocar. Abria a sessão aqui à audiência se tivesse questões para alguma questão que quisesse colocar aos intervenientes. Há uma questão online de alguém que pergunta: no Distrito de Vila Real podem esclarecer projetos que estão a ser realizados ou se existe algum início de realização a curto prazo? O André Barriguinha já falou do Douro. Não sei se queres adiantar, dizer os resultados do paper que vais publicar para a próxima semana. Não podes? Não posso ainda, não posso revelar. São bons, o modelo é bom. Com que rigor com que precisão consegues prever a produtividade ao nível da freguesia, não é? Freguesia, varia muito de freguesia para freguesia, mas o melhor resultado que nós temos é 6% de erro. O melhor. Bom. Bem. Mas queres falar mais algum aspecto de projetos? Não sei se, Alcino, não sei se o Inovatec Agro já fez alguma coisa no... Quer dizer, tem associados, a devida é associada do... Também. Nesta vertente concretamente que estávamos a falar, como vos comentei, nós demos continuidade a um projeto, que foi o projeto Next Smart Forage, que começou um pouco esta tarefa, que na altura foi um projeto que ganhou um prémio da revista Vida Rural, em termos exatamente na área da transferência de tecnologia, e que neste momento continua com o projeto Isomap Forragem. Portanto, é um projeto que se perspectiva estar a decorrer até ao final de dezembro deste ano. Tivemos 2 campanhas agrícolas, onde tivemos efetivamente a testar taxa variável, quer em fertilização, portanto em distribuição de adubo de cobertura, quer na aplicação de herbicida à taxa variável. Portanto, isto porque, no nosso caso, muito resumidamente, trabalhámos em culturas forrageiras e trabalhámos, portanto, com taxa variável, nomeadamente na aplicação de glifosatos nas mondas que são realizadas na pré-emergência, portanto, antes ainda da cultura nascer, portanto, depois de se fazer uma falsa emergência da cultura após as primeiras regas, portanto, antes da preparação do terreno para semear. E, portanto, estamos agora a fechar este ciclo de 2 anos, destas 2 campanhas, para além daquilo que é a simples conta da atividade, perceber de facto os prós e os contras que tivemos, as ameaças e oportunidades, se quiserem, tivemos com base no uso desta tecnologia. Este é qualquer dos 2 projetos, tem uma plataforma online, portanto tem informação. O projeto. Força. No fundo, se calhar explicar um bocadinho melhor do que é que foi este projeto com o IVDP, com o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Portanto, nós na realidade tivemos um desafio que começou por ser um projeto e depois acabou por ser um projeto mais um conjunto de atividades de outro projeto que estava a decorrer, e nós trabalhámos a nível da ciência dos dados todo o fluxo de informação que passa pelo IVDP, ou seja, trabalhámos os dados que vão desde a uva até ao copo, portanto tudo o que tem a ver com a produção da uva, com a entrada de uva, com o trânsito das uvas, depois com a produção de vinho, com a parte toda da certificação, que tem incluída toda a análise sensorial e as análises físico-químicas dos laboratórios, e depois até aos mercados. Portanto, foi tudo transversal.
depois com alguns desafios pontuais no meio, nomeadamente este da questão de identificar a produtividade, e depois acabámos por trabalhar os dados em blocos. Portanto, o histórico de dados do IVDP é enorme, nem todos estruturados da mesma maneira, portanto nós perdemos efetivamente muito tempo a tentar compreender qual é que era o modelo de negócio, entre aspas, do IVDP, e depois trabalhámos toda a componente da região, ao nível dos solos, da climatologia, das próprias vinhas e dos limites administrativos, ao nível das parcelas, das freguesias e das unidades e das sub-regiões, e depois fomos ao detalhe ao nível da produção de uva, até efetivamente chegarmos ao mercado. E trabalhámos uma série de variáveis, desde a parte da imagem de satélite. Aqui as imagens de satélite eu acho que é um ponto focal nesta agricultura 4.0, por estar disponível gratuitamente, grande parte delas, ser uma fonte de informação que está organizada, existe um repositório, eu consigo encontrar os dados, consigo descarregá-los e depois facilmente consigo integrá-los nos meus modelos e trabalhar e obter informação efetivamente útil com aplicação prática, como foi este o caso. Portanto, nós recolhemos imagens, criámos um procedimento automático de maneira que eles agora de 5 em 5 dias tenham o NDV calculado para toda a região de mercado do Douro. Portanto, é algo que ficou daqui. Se não houver nuvens. Se não houver nuvens. Aí temos que ir para o Sentinel-1 e usar os dados do SAR, do radar, que já não tem essa influência. Depois trabalhámos muito na parte, já a pensar um bocadinho nas alterações climáticas e no upgrade ao modelo de classificação das parcelas do Douro que vamos propor e que tem a ver com um conjunto de unidades agroecológicas que foram definidas, índices topográficos, índices bioclimáticos foram todos calculados para servir de base a novos modelos aplicados também com machine learning. E depois um conjunto todo, no fundo nós tentámos começar por fazer a tal parte descritiva que não estava ainda feita e evoluir para a tal predição e para a tal prescrição dentro do IVDP. E basicamente culminou com aquela plataforma que vai estar disponível. Algo que podia ser replicado aqui na região do Fundão. Completamente. Esse é um dos objetivos também do projeto. Era essa a ponte que estávamos aqui a tentar. O objetivo no fundo, o modelo que nós desenvolvemos, obviamente é replicado em qualquer outra região de mercado, não só de vinha, mas de outra cereja, por exemplo. Cereja. Okay. Temos a porta aberta, podem lá ir. Ok, questões que queiram colocar aí desse lado? Se não avança aqui para a segunda ronda, não há questões? Não? Ok. Então eu avançava aqui com uma segunda questão para o André Sá. Os drones, o André Barriguinha acabou aqui de dar uma farpa aqui para os drones, a dizer que o que interessa é satélites, são gratuitos, etc. Mas os drones têm o seu espaço em várias áreas e eu gostava que nos falasse um pouco concretamente do teu caso, que é a aquisição de dados. Não sei se estão a pensar depois de partir para outras. Qual é que é o futuro, não é? O que é que se pode perspectivar? O que é que os drones podem vir a fornecer nesse campo para as explorações agrícolas? Sim, os drones é mais uma forma, e com os seus respectivos sensores, é mais uma forma de adquirir essa informação. Nós vamos ter um conhecimento mais rigoroso das nossas culturas. Agora, a forma como nós utilizamos essa informação é que pode ser variável. Por exemplo, esse projeto que eu estava a dizer, os satélites imagens de satélites são gratuitas, nomeadamente Sentinel-2, e nós podemos, de alguma forma, integrar a qualidade dos dados obtidos por drone e aumentar a resolução das imagens de satélite, através da criação de um plugin. Portanto, nenhum tipo de dados são dispensáveis. Exatamente. Tem que se integrar tudo. Ou seja, acho que aqui o grande objetivo é nós conseguirmos obter o maior número de informação possível, de todas as formas, e depois criar modelos que são de interface entre solo, culturas e atmosfera. E desta forma é que nós vamos conseguir produzir algoritmos preditivos para conseguir atuar mediante determinadas situações. Mas a nível de sensores transportados nos drones, o que é que tu perspectivas que possa estar aí ao virar da esquina com impacto a nível dessa colheita e depois de tomada de decisão? Acho que os sensores vão continuar a ser os mesmos, os térmicos, multiespectrais, hiperespectrais, RGB, com qualidade, com maior precisão, mais sensíveis ao que estão a analisar, e vão começar depois também a atuar em rede, não só na parte
da observação, mas também na parte das atividades. Quando falamos por exemplo, pulverização, aplicação de fitofármacos, nas colheitas e por aí fora, também vão começar a ter uma maior preponderância e contribuição nessas fases da agricultura. Muito bem. Ok, nós estamos aqui com 25 minutos de tempo desta mesa. Eu vou apresentar a organização e vamos cumprir os 30 minutos para ser precisos, né, nisso. Mas ainda queria colocar ali ao Luís Alcino a questão do desafio da inovação constante na maquinaria e naquilo que no fascículo da cultivar do GPP se falava na terceirização do setor agrícola, e como é que tu vês algo que na mecanização já aconteceu há muitos anos, nomeadamente nas ceifeiras e nos semeadores mais recentemente. Como é que esta visão não da compra, mas do recurso a uma prestação de serviços, como é que tu vês isto, esta tendência a impactar a agricultura e a digitalização? Eu gostei muito da apresentação do professor Miguel Neto, como aliás são as apresentações dele, só não concordei com o último slide que ele mostrou, que estava fabuloso em termos de imagem. É quando ele diz naquela frase que, salvo erro, agora temos que caminhar para a Lua, ou temos que tentar chegar à Lua. É que já estamos na Lua, e ele sabe isso. Há dias li uma notícia que muitos de vós também se calhar apanharam. A China não está propriamente preocupada com disputa de território na Terra. Neste momento está preocupada com disputa de território na Lua. Eu fui buscar este chavão porque, de facto, a pergunta que fazes é muito aberta, porque a imaginação é o limite, a velocidade a que nós hoje temos, esta tecnologia a evoluir é tremendíssima, e lá está, voltando quase à primeira pergunta, porque o Centro de Competências é um contributo, mas a velocidade é tremendíssima, e o setor da mecanização necessariamente tem que acompanhar essa evolução. Eu diria que, neste momento, há dois grandes desafios que estão no terreno já. O primeiro é a robotização e o segundo são os combustíveis alternativos, seja porque podíamos encontrar aqui muitas justificações, mas isto são dois fatores que estão neste momento a acontecer e são inevitáveis, não é? E talvez sobre estes dois aspectos, que eu sou certo que vão entrar muito breve trecho em muitas atividades económicas, em muitas fileiras da agricultura, dizer-vos que não há aqui, digamos, também nenhum fantasma. No caso da robotização, eu dou muitas vezes este exemplo, é algo que vem da indústria já há muitos anos, nomeadamente a indústria automóvel, que nas fábricas de produção em série, adotaram, se calhar de forma mais democratizada do que aquilo não existiu, os robôs. E hoje esta robotização está a passar com muito desse know-how, a sensórica que estava nessa robotização está a passar para a agricultura. Eu ontem, por exemplo, chegou-me um link muito engraçado. Imaginem uma adega, quase 100 pessoas lá dentro para arrumar as caixas e as paletes nas estantes, porque efetivamente a adega tem um sistema de robôs que fazem a chegada das caixas e anda para ali fora, quer dizer. Portanto, isto para dizer o que é, Ricardo? Isto para dizer que, de facto, nós vamos assistir e temos que saber agarrar estas oportunidades no sentido de mais do que, eventualmente, às vezes, aquela ameaça que podemos sentir em dar. Um grupo de alunos meus de mestrado dizia: professor, mas assim vamos perder o emprego. E eu dizia-lhes: não, assim vocês vão ter a oportunidade de começar a ter outras competências, de as agarrar para fazer outras coisas. Portanto, e esta perspectiva eu acho que é importante, porque respondendo diretamente à tua pergunta é difícil, porque eu não consigo ver onde é que o limite efetivamente vai chegar. O que eu vejo é que neste momento há uma evolução grandíssima e essa evolução grandíssima, indo ao âmago que tu questionas da posse, eventualmente, da consultoria, arrendamento versus aluguer, eu não tenho dúvidas que vai passar um bocadinho por aí. Aliás, como sabem, se calhar alguns de vós, neste momento já há pelo menos uma, duas grandes empresas em Portugal a operarem mesmo no aluguer físico de máquinas agrícolas, não é? Portanto, há uns tratores pintados de uma cor que já aparecem só com a marca da empresa de aluguer. E isto tem a ver também com a própria formação dos operadores, não é? Porque depois aquilo às vezes pode-se alugar o PAC,
trator só, eu tenho o operador, ou posso alugar trator e operador, porque é a capacitação depois destes indivíduos que também está por trás do uso da tecnologia que a gente pode ter. Portanto, aqui eu vejo perfeitamente possível a questão da consultoria. Aliás, vejo difícil na necessidade de adaptação do agricultor sozinho, a menos que tenha dimensão económica para conseguir fazer a reconversão de material e de tecnologia como ela antigamente era feita. E vejo uma velocidade tremenda para a qual devemos estar preparados e, mais do que ameaças, devemos tentar sempre convertê-las em oportunidades. Por muito que, naturalmente, isto exija de nós, não é? Mas, a questão da formação, não é? Que depois vai ser na próxima sessão debatida. Temos aqui 1 minuto, não sei se nesta altura querem colocar alguma questão desse lado. Daqui da mesa, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Não? Então, olimpicamente, cumprimos aqui o tempo. Também para eu me vingar do evento que aconteceu em Marco Canavês, em que me estiquei um bocadinho, e hoje fazemos aqui mesmo os 30 minutos certinhos. Muito obrigado. Passamos à próxima sessão.